Estes 5 acusados, estes 5 homens inocentes, sim, cidadãos cubanos, heróis cubanos, nada mais fizeram do que tentar evitar mais massacres, mais atentados contra o seu povo, praticado por agentes cubanos exilados, residentes em Miami, homens aliados à CIA, homens que atuam como forças paramilitares, praticando vários atentados há mais de 40 anos, com a complacência do governo dos Estados Unidos. É isso que nós temos. Este processo penal, senhores jurados, é totalmente irregular, para não dizer absurdo. Estes homens, aqui, julgados novamente, conforme solicitado pela defesa, estamos tendo a segunda oportunidade de, quem sabe, vê-los retornar às suas famílias, às suas casas, ao seu trabalho. Esses homens são antiterroristas, deveriam ser aplaudidos pela nação norte-americana. Antiterroristas. No entanto, o governo americano pouco caso fez das informações que lhe foi passado por Cuba, por conta de um trabalho de investigação feito por esses homens, reconhecido pelo FBI, e mesmo assim, o governo dos Estados Unidos, ao invés de lançar mão destes terroristas que abriga no seu território, basicamente sul da Flórida, distrito de Miami, os Estados Unidos prende os agentes informantes de Cuba para deixarem livres, atuando e praticando atos de terrorismo, aqueles exilados cubanos anticastristas. É isso que nós temos. Senhora presidenta, senhores jurados, vou me fixar ao caso de Gerardo, porque é o mais absurdo deles, a sua condenação. Ele vai ter que nascer 2 vezes, morrer e nascer 2 vezes, uma para cumprir a segunda prisão perpétua e a terceira para cumprir mais 15 anos. É uma coisa incrível, não sei como se executa uma decisão dessa. Bem, numa análise de mais de 12 volumes que chegaram aos autos desse processo, 12 volumes, nada foi encontrado que pudesse condenar esses homens. Nada. Peritos chamados pela acusação, oficiais da mais alta patente das Forças Armadas norte-americanas, comandantes de pontos de defesa e de inteligência, compareceram em júri para dizer que estes homens são inocentes. Compareceram em juízo para dizer que os materiais que foram encontrados com eles não demonstravam que eles estavam lidando com segredos de Estado norte-americano. Não demonstrava que esses homens produziam alguma ameaça aos Estados Unidos, e muito menos que Cuba causava alguma ameaça aos Estados Unidos. Isso foi dito por os peritos trazidos pela acusação. Aliás, falando em acusação, eu, no início, estava um pouco temeroso da dificuldade de tentar provar aqui que, na verdade, as partes em litígio os Estados Unidos e a República de Cuba. Mas o promotor que me antecedeu brilhantemente deixou bem claro isso, quando ele disse que esses homens, esses agentes, traziam, sim, perigo aos Estados Unidos, uma vez que eles queriam modificar mentes, vender outros valores, valores esses que são considerados pecados mortais no sistema capitalista tão bem representado
e defendido com armas pelos Estados Unidos. Contudo, o nobre colega da promotoria nos fez o favor de clarear esse ponto. E, portanto, nós vemos que temos no banco dos réus a República de Cuba. República de Cuba representada por esses 5 homens inocentes. Pois bem, no caso de Gerardo, foi aplicado um dispositivo legal, ou melhor, semi-legal, o Instituto da Revisão, onde o tribunal deveria, antes de disponibilizar a documentação para julgamento, deveria selecionar esses documentos e fazer a devida classificação da sua condição de serem secretos ou não, de serem disponíveis ou não. Pois bem, o tribunal classificou como documentos secretos nada mais, nada menos do que 10.000 documentos. Senhores jurados, 10.000 documentos. 10.000 documentos em que a defesa não pôde conhecer e, portanto, totalmente inviabilizada de fazer qualquer sustentação em favor dos acusados. No entanto, a promotoria, aos poucos, vinha tendo acesso a eles, aos poucos esses documentos eram liberados, apenas aqueles documentos com os quais se poderia forjar alguma prova, forjar, esse é o termo, alguma prova que pudesse condenar os réus. Nós temos o absurdo de um julgamento feito em Miami, onde vive a comunidade de exilados cubanos e anticastristas. Julgamento que jamais poderia ter ocorrido no distrito de Miami, pois isso ofende, inclusive, as emendas número 5 e 6 da Constituição norte-americana, que garante a regra número 21, que daria o direito aos réus de serem julgados no outro distrito, e isso lhes foi negado. Portanto, de fato, esse julgamento é uma farsa. Foi produzido um imenso tumulto processual pela promotoria, foi produzido um julgamento totalmente manipulado e parcial, e, portanto, foi desrespeitado o devido processo legal e as regras de direitos humanos não só foram violadas em relação aos réus, quanto aos seus familiares. E, portanto, senhores jurados, é dever de justiça que os senhores absolvam os acusados. Obrigado.